Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos, capítulo de número 19. Atos 19 narra que, enquanto Apolo ficou na cidade de Corinto, Paulo regressa a Éfeso e, tendo chegado a Éfeso, encontra algo bastante inusitado. Discípulos que nunca haviam ouvido falar acerca do Espírito Santo. O texto nos informa que eles eram discípulos, mas quando é perguntado a eles sobre o batismo que receberam, informam que receberam o batismo de João Batista. Isso nos dá margem para entender que essas pessoas, esses homens provavelmente, eram discípulos, mas discípulos de João Batista, não de Jesus. Após a morte de João Batista, muitos daqueles que ainda andavam com ele, que caminhavam com ele, que entendiam o seu ministério e viviam junto o seu ministério, continuaram a viver tal ministério. E João Batista é aquele que preparava o caminho, mas ele não era, ele mesmo afirmou isso, o caminho. Bom, Paulo então mostra a essas pessoas, a esses discípulos, que João batizou ou realizou um determinado tipo de batismo distinto daquele que foi trazido por Jesus. Porque, afinal, não faz sentido que Paulo informe o tipo de batismo de João se ele pretende contrastá-lo se ele não pretende contrastá-lo com o de Jesus. O texto, portanto, nos mostra que o apóstolo agora guia esses discípulos naquilo que é algo essencial, a fé. Afinal, é impossível ser cristão sem ter um entendimento, um conhecimento e, acima de tudo, vida no Espírito Santo. Nós somos chamados à vida no Espírito, nós somos chamados a ser habitados pelo Espírito Santo, é a realidade da conversão no Novo Testamento. E, portanto, Paulo instrui aqueles discípulos nesse sentido. Mas acho interessante notar o seguinte, o texto diz que esses homens que esses discípulos receberam o Espírito Santo, e falaram em novas línguas. E é muito interessante que em 4 ocasiões distintas, no livro de Atos, o Espírito Santo foi derramado. Um autor chamado Robert Sproul diz, primeiro o Espírito foi derramado aos judeus, lá no dia de Pentecostes, depois foi derramado aos tementes a Deus na casa de Cornélio, depois foi derramado aos samaritanos, e depois foi derramado aqui aos gentios em Éfeso. O que isso nos mostra? Aquilo que foi afirmado lá em Atos 1 vem se cumprindo. 4 grandes grupos mostrando a progressão do evangelho, a progressão da mensagem cristã, recebendo o Espírito Santo, simbolizando assim como a palavra foi avançando, como o evangelho foi se espalhando e como ele alcança todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Bom, Paulo, o texto nos informa, passa a pregar na sinagoga por 3 meses, mas levanta-se ali alguma oposição e ele vai para a escola de Tirano. Tirano provavelmente era um professor ou de filosofia ou de retórica, segundo alguns estudiosos, que tinha a sua própria escola de formação. Então é provável que o apóstolo, dada a sua imensa cultura, tenha encontrado ali um espaço em que ele pudesse usar para ensinar a religião cristã. Então, provavelmente, nas horas livres da escola de Tirano, Paulo usava o espaço para ensinar acerca da religião cristã. O texto segue e diz o texto numa afirmação que para alguns pode soar meio estranha, para alguns é usada como motivo de imaginar que é possível ser cristão e acreditar em certos objetos consagrados, mas o verso 12 diz que Deus, e preste muita atenção nisso, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O que está acontecendo aqui são milagres, e é interessante que Lucas se importa em trazer um adjetivo para esses milagres. Milagre por si só já é algo extraordinário.
Milagre é aquilo que na teologia nós chamamos de providência extraordinária de Deus. É aquilo que é uma ação fora do corriqueiro da providência. Só que aqui é algo tão extraordinário, tão grandioso, que Lucas o qualifica como milagre extraordinário. Ou seja, é o extraordinário sendo extraordinário mais ainda. E isso é extremamente pontual. Lembre-se da função dos milagres no contexto do Novo Testamento. É diferente o que temos aqui em Atos do que charlatões modernos fazem, e que isso fique muito claro para nós. Aquilo que muitos têm tentado fazer para enganar discípulos, para enganar os cristãos, é odioso aos olhos de Deus. Tem gente fazendo um circo com supostos milagres. Tem gente fazendo show da fé com supostos milagres. O Senhor nunca fez isso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e olhamos, por exemplo, para o ministério de Jesus, Jesus nunca usou seus milagres para fazer um palco de discurso espetacular. Ele ensinava o reino, ele proclamava o reino. Jesus nunca usou dos milagres que realizava como exposição daquelas pessoas. Jesus não usou dos milagres que realizava para extorquir dinheiro das pessoas. Que isso fique muito claro. A ação que nós temos no Novo Testamento é uma ação de Deus através das pessoas. Vemos na sequência do texto, a partir do versículo 13, que alguns exorcistas, diz o texto, filhos de Seva, um sacerdote judeu, eles viram aquilo tudo e falaram: nossa, nós queremos esse poder, mas a gente não tem. Então, em nome do Cristo a que Paulo prega, que o demônio saia. O demônio responde. Eu acho essa passagem extraordinária. Eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Os exorcistas achavam que poder espiritual podia ser forjado, podia ser mimetizado, podia ser clonado, podia ser imitado. Achavam que bastava usar meia dúzia de palavras mágicas e então o extraordinário aconteceria. Aquele demônio junta em cima dessa turma e bate, agride esses 7 homens. Jesus não permite que o seu verdadeiro poder seja tornado em espetáculo. Não permite. Isso fica muito claro aqui. O texto mostra que o nome de Jesus é engrandecido afinal, lá no verso 19, e porque o nome de Jesus foi engrandecido num contexto tão idólatra quanto era o contexto de Éfeso, a mudança veio. Aqueles homens, diz o texto sagrado, da cidade, pegavam livros de magia, livros de ocultismo, e colocaram fogo. Lembre-se que a gente está aqui num contexto em que livro era caro, era muito custoso. Eles entendem que é algo maior, muito mais valioso do que aqueles livros de magia, de ocultismo que eles tinham. Então entendem, vale mais a pena se desfazer disso por causa de Jesus. Mas a partir desse fato, há aqueles que não se convertem, há aqueles que não se entregam. E estes causam enorme tumulto, grande conflito em virtude da idolatria. Os idólatras são, por natureza, mercenários. E o texto mostra isso. Olha, nós estamos perdendo nossa fonte de lucro. Eles estão ofendendo Diana, a rainha dos Efésios, mas nós estamos perdendo dinheiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tentam criar uma confusão, tentam criar um problema, mas o texto sagrado nos mostra que o bom senso das autoridades prevaleceu. Por mais estranho que às vezes isso pareça, o bom senso prevaleceu. E aí o texto nos ensina que aquele tumulto acabou, aquela assembleia acabou, e a partir de então o capítulo 20 vai nos mostrar que Paulo vai continuar a caminhada, vai continuar assim o seu ministério.